A Fundação João Mangabeira e o escritor homenageiam vultos históricos das lutas camponesas. De acordo com o Projeto Nacional de Memória e Verdade sobre as Lutas Camponesas no Brasil, a Fundação João Mangabeira, sob a coordenação do jornalista Evaldo Costa, militante e ativista dos direitos humanos, editou o livro Palavra Acesa, Memória da Luta Camponesa, no qual são homenageados e tomados depoimentos de 25 personalidades que vivenciam as lutas camponesas, destacando-se entre eles Gregório Bezerra, Francisco Julião, Agassiz Almeida, Elizabeth Teixeira e Assis Lemos. Eu nasci em Campina Grande em setembro de 1935. Tive uma infância muito enferma, fui criança muito doente. Aos 2 anos, eu fiquei à beira da morte por um problema naquela época de pneumonia em uma criança. Então, minha mãe tomou uma decisão, que naquela época foi difícil tomar, colocar um plástico aqui na região peitoral, muito quente, com uma espécie de arnica. Foi assim que ela venceu a pneumonia na época. Foi tão forte o plástico colocado aqui, o emplasto, aliás, colocado na região aqui peitoral, que ainda permanece hoje essa cicatriz. Mas me salvei da bentonita. Então, minha vida foi sempre à beira dos abismos. Desde com a idade de 2 anos, passei por esse confronto com a morte. Eu fui um aluno entre mediano e ruim, assim, porque ficava mais preocupado assim, com as coisas assim, das interrogações da vida. Comecei a me preocupar com as interrogações da vida, assim, o destino humano. E eu estudava pouca matemática, pouca geografia. Gostava mais de história, a história do homem, a luta, as revoluções, me entusiasmava aquelas revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. O mais simples homem, o homem mais ignorante, ele tem uma visão ideológica. Ele tem uma visão, aquela visão que ele tem do mundo é a visão ideológica de cada um de nós. Aí eu comecei a ter uma visão ideológica do universo, do homem, do ser humano. Aquela discriminação. Aí, uma vez, vinha com minha mãe, de mudança, de Campina Grande para João Pessoa. O caminhão quebrou-se da frente em 3 casebrezinhos de palha, casebre de palha. E eu fui olhar os casebres, entrei nos casebres. Estava lá uma senhora, uma mulher já assim, nova, mas com uma fisionomia de velha. Um bucho grande, umas crianças assim, umas 6 crianças, umas 2 crianças barrigudas, aquela barriga das ectonomose, da doença do verme. O chão batido, os casebres. Eu digo, dona, como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, cadê seu marido? Foi trabalhar na cana. E essas crianças? Eu tive 12, morreram 5, e comida. Aí eu olhei assim, estava uma panela com farinha com água. Olhei, disse, é o almoço? É, panela com água. Farinha, panela, era uma panela assim, com farinha e água. Eles esquentavam o almoço e as crianças comiam aqui farinha com água. Eu olhei aquelas barriguinhas, crianças assim tinha uma criança assim de 8 anos, mas com formação física de 2. Assim, de 6 anos, parecia um espectro de vida, assim, magrinho, as vértebras aparecendo. Eu disse, mas espera aí, eu fiquei assim, sem entender aquilo. A minha primeira interrogação, porque não entendi aquilo. Comecei a procurar, por que isso? Aí fiquei assim, e vim aqui para João Pessoa. Quando eu vim para já estava com a idade de 17 anos, mais ou menos. Quando eu vim para João Pessoa aqui, chegava aqui na praia, aqueles carros de luxo, carro bonito, Cadillac,
Impala, e uma moça bonita, assim, de seus 20 e poucos anos, atrás do carro, eu olhava, o motorista dirigindo, era muito bonita, saltava do carro, uma princesa, uma verdadeira princesa. Eu disse, essa moça, dona é dona daquelas terras ali, lá na Vale do Paraíba, ali onde aquela estrada de Campina corta, ela é dona de grandes cafezais, o pai dela é Flávio Ribeiro Coitinho, dono de grandes cafezais, aliás, cafezais canaviais. Eu digo que é muito, tudo aquilo é da família. Toda aquela Vale do Paraíba, pegando ali de Santa Rita, Espírito Santo, Sapé, Mari, tudo aquilo é de uma família só, sim. São esses fatos, Renato, que vai dando na gente a primeira formação da sua visão ideológica do mundo. Todos nós temos. Meu nome é Elizabeth Altina Teixeira. Eu nasci ali no município de Sapé, a fazenda era Antas do Sono. Meu pai era podemos dizer, um homem rico, né? Tinha condições de sobrevivência para toda a família. Meu pai era agricultor, mas tinha comércio. Lá na fazenda dele, ele tinha um comércio grande. Eu estudei só até a 4ª série. Eu estudei 2 anos em Sobrado, depois vim para o Alegre. Agora, só que meu pai, eu fiz a 4ª série, tirei em primeiro lugar, mas meu pai não alugou uma casa aqui em João Pessoa para que eu viesse estudar aqui, me formar, né? Atrasada, era analfabeto, meu pai era analfabeto, minha mãe também. Todos os 2 analfabetos. Aí não alugaram uma casa aqui que tinha condições para que eu viesse estudar aqui, fosse uma pessoa formada. Olha, eu conheci João Pedro, porque tinha a Fazenda Anta, que tem uma parte lá que pertence ao Ribeiro Coutinho, que era da usina, né? Então lá abriram essa pedreira. João Pedro, como trabalhador de pedreira, né, pobre, foi trabalhar lá na pedreira. Meu pai tinha uma mercearia, o gerente da pedreira tomou conhecimento que meu pai tinha lá na fazenda dele, essa mercearia, tinha de tudo. Aí acontece que o gerente da pedreira falou com meu pai para que meu pai vendesse a feira dos trabalhadores da pedreira, que o pagamento só saía de mês em mês. Meu pai aceitou. Então, João Pedro, como trabalhador da pedreira, ia para a mercearia de meu pai fazer feira. Aí, todo dia da compra dos trabalhadores da pedreira, eu estava presente lá. Lá foi quando eu conheci João Pedro. E a gente ficou gostando, que chegou o momento de João Pedro falar para mim, se eu aceitava casar com ele. Aí, eu aceitando, ele aproximou de meu pai não aceitou de jeito nenhum. Meu pai disse, a minha filha é mais velha, casar com um pobre trabalhador alugado, trabalhador de pedreira, um povo pobre, não. Meu pai queria que eu casasse com um rapaz, mas fosse rico, né? Até que eu aceitei fugir com ele. João Pedro, como homem, foi quem me ensinou a fazer até um café e cozinhar. Eu cheguei a ter 11 filhos, minha filha, 11 filhos. João Pedro amava esses filhos. João Pedro foi um marido tão bom, que só sabe eu e Deus a falta que João Pedro me fez depois do assassinato de João Pedro. João Pedro foi uma personalidade muito boa. E até que ele só queria o bem dos trabalhadores, né? Ele lutar pela classe trabalhadora do campo, para que eles tivessem direito à terra, para plantar, para manter seus filhinhos. Ele disse, não vê seus filhinhos morrer de fome, como muitos viam, né? Os filhinhos morrer de fome no campo. Não tinha terra como trabalhar, porque do produto da terra que ele tira o sustento para os filhinhos. Não tinha, né? Era uma situação muito difícil dos trabalhadores, daquelas usinas, daqueles engenhos. E João Pedro tomou conhecimento disso, a luta de João Pedro. João Pedro sabia, minha filha, que iam tirar a vida dele, mas que continuava a luta e dizia, todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar, não, porque se iam tirar a vida de meu marido, como era que eu tinha essa resposta para dar? Eu ficava calada. Agora, no momento que eu cheguei em Sapé,
que os nossos companheiros lá da Liga Camponesa já tinham trazido o corpo dele, estava o corpo dele naquele banco, que eu peguei na mão dele e disse: João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que der e vier. E os filhinhos, tudinho, abraçando o corpinho do pai, todos presentes. Aí dei continuidade à luta de João Pedro no campo. Dei continuidade à luta de João Pedro, foi muitas prisões. A polícia me prendia como que eu fosse uma bandida, dando tiro. Dava tanto tiro em volta da minha casa, que chegou um dia, a minha filha mais velha, Marluz Teixeira, suicidasse, por conta de tanto disparo de tiro que deram em volta da minha casa. Um caminhão grande, cheio de policial e um pequeno. Aí esses policiais rodeando a casa e dando tiro, tiro mais tiro, tiro mais tiro. Ela me abraçou e disse: Maninha, vão levar você, mas você não vai ter mais o direito de voltar. Assim como tiraram a vida de meu pai, vão tirar a sua vida, maninha, vão tirar a sua vida. E eu não quero ver você morta não, maninha. Aí quando eu saio presa, minha filha disse: minha filha, eu volto. Ela disse: volta não, maninha. Que eu saio, em Barra de Anta, tinha um armazém que tinha veneno, vendia todo o produto. Ela vai, compra o veneno, ingere no mel e toma, para morrer. Eu vim presa aqui para João Pessoa, mas não fiquei presa. Depois que eu falei, aí o delegado me libera para mim voltar. Aí o menino da Liga Camponesa já tinha tomado todo o conhecimento da minha prisão, da minha vinda para aqui, já estava com o carro da Liga aqui para me levar de volta. Aí eu volto para casa, que quando eu chego em casa, minha filha está morrendo. Minha filha morrendo. Eu digo: minha filha, o que foi isso? Ela disse: olha aí na mesa que a senhora vê os utensílios que eu preparei. E tomei e vou morrer, maninha. Ei, maninha, eu pensava que você não voltava mais para casa, assim como mataram o meu pai e matar a senhora pelos disparos de tiro que deram. Aí o menino que foi, mas eu disse: bota ela dentro do carro, vamos com ela. Ele disse: eu não posso tirar ela, que ela não está podendo andar. Ele veio, entrou, tirou, botou no carro, trouxe para aqui. Quando chegou aqui, já estava morta. Eu dei continuidade à luta de João Pedro, era abraçada todos os dias por ter dado continuidade à luta de João Pedro. E dei, e ia no campo, resolver os problemas. O problema nos engenhos, quando botava os moradores para fora, embora que recebesse prisão, né? As prisões davam tiro, tudinho, mas eu continuei a luta de João Pedro para o que der e viesse. Eu fui 2 vezes em Cuba. Fidel mandou um convite, mandou me ver para eu ir até Cuba, né? Eu fui depois do assassinato de João Pedro. Fidel, ele me dava uma casa para eu ir morar lá com meus filhos. Mas eu disse a ele que eu tinha um compromisso aqui no Brasil com a luta de João Pedro. Eu não fiquei, mas Fidel me fez convite para eu ir com todos os filhinhos para lá. Aí quando acontece o golpe militar, aí eu não fui presa pelos policiais, eu fui presa pelo exército. Meus filhos ficaram tudo abandonados. Aí vim presa, aqui, 15, aí me prenderam antes dos policiais me prenderem, porque se tem acontecido de ser presa pelos policiais, eles tinham tirado a minha vida, né? Aí fui presa pelo exército, aí tirei 8 meses de prisão aí no exército, porque o exército disse: eu estou lhe liberando, mas a polícia vai lhe prender. A polícia vai lhe prender. Aí um companheiro de João Pedro, da Liga Camponesa, que era companheiro, tinha uma casa no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de São Rafael. Ele tinha uma casinha lá. Ele tomou conhecimento, o coronel do exército telefonou para ele, tomando conhecimento que ele era amigo de João Pedro. Ele disse: eu vou pegar ela. Quando me liberaram, ele me pegou. Aí eu fui na casa que morei, peguei o meu filho e vim com ele, que é esse que até hoje mora no Rio Grande do Norte. Eu fiquei no Rio Grande do Norte todos os anos de ditadura. Não foi 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, né? De ditadura. Foi muitos anos de ditadura, eu escondida lá, com o nome de Marta Maria da Costa, sem condições de sobreviver, como lavadeira de roupa. Eu falei nas casas, assim, se elas tinham roupa para lavar, se elas me davam roupa, me davam um café de manhã, se me davam um almoço para eu lavar aquela roupa, elas disse dava. Aí era muita criança nas calçadas da rua, minha filha, sem ter direito a estudar.
cidadezinha atrasada, aquele São Rafael. Então, as calçadas cheias de rua. Aí eu falei com os meninos, vocês não estudam não? Não, a escola fica longe, mãe, pai não bota não. Eu digo, cadê sua mãe? Tá aqui, seu pai tá aqui. Aí eu falei com ele e disse, aceito. Eu disse, vocês me dão mesa, me dão cadeira que eu não tenho, moro aí na casa, mas eu não tinha nada, que não tinha condições, meu filho. Quando eu fugi sem dinheiro, só sabe eu, o sofrimento, né? Fiquei como alfabetizadora daquelas crianças. Se eu tivesse jovem, eu ia começar de novo. Embora que tirasse a minha vida, mas eu começava de novo a luta do campo. Todos os trabalhadores do campo e da cidade merecem um salário digno para sobreviver com seus filhinhos. João Pedro só queria ver o bem de todas as classes trabalhadoras. Ele me abraçava e dizia, vão tirar a minha vida, mas que a reforma agrária vai ser implantada em nosso país. Até hoje. Quantos anos já do assassinato de João Pedro? Quantos anos? E reforma agrária, cadê? Com o assassinato de meu marido, eu tinha que continuar aquela luta dele, eu tinha que fazer alguma coisa para o João Pedro Teixeira. Francisco de Assis Lemos de Souza. Nasci em Areia, na Paraíba, e me criei em Alagoinha, né, até certo ponto. Fui interno no antigo Colégio Pio X, aqui em João Pessoa. Como eu não tinha condições financeiras, né, de estudar em Recife, que eu pensava em ser advogado, né, aí só tinha uma escola aqui na Paraíba, que era a Escola de Agronomia do Nordeste. Então eu fui para a Escola de Agronomia e me formei em agrônomo, né. E depois fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que me deu o título de economista, e então eu também fui professor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui na Paraíba. Eu participava das lutas estudantis, né? Fui o primeiro presidente da União dos Estudantes da Paraíba, né? Eu e Lindenberg, nós dois fundamos aqui a União dos Estudantes da Paraíba. Eu fui o presidente e ele o vice, né? E foi o início da União dos Estudantes da Paraíba aqui, né? Do curso superior, né? Como estudante de agronomia, eu passei a ver a situação do campo, né? Que nós estávamos no sistema feudal. Então precisava passar para o capitalismo. A luta das ligas camponesas, na realidade, foi uma luta de transformar, tirar o país do feudalismo para o capitalismo. Por quê? Porque o trabalho era gratuito. Muitos camponeses levaram a vida inteira, morreram sem colocar uma moeda no bolso. Não recebiam dinheiro. Era tudo troca de serviço por alimentos, né? Quer dizer, era o feudalismo, né? E a nossa luta era para que eles recebessem o pagamento, recebessem dinheiro. As cidades do interior da Paraíba e do Nordeste não cresciam porque os seus moradores, a grande maioria que morava no campo, não tinha dinheiro, não participava do mercado. E a luta era sair do feudalismo, quer dizer, do trabalho gratuito, para o trabalho pago. Então era para o capitalismo. Quando todo mundo dizia que era para o comunismo, era para o capitalismo. Na prática, na realidade, se examinando hoje, a luta era do feudalismo para o capitalismo. Bom, a violência começou, né, quando os camponeses foram tomando conhecimento de que podiam lutar para receber os dias trabalhados em dinheiro, né, que foi a grande luta, né? Então houve uma reação muito grande dos proprietários rurais, né, que não queriam pagar em dinheiro, tinha o trabalho de graça, porque é que eles iam pagar? Então eles reagiram violentamente contra aquilo, e os camponeses então foram se organizando para defender essa ideia de receber o pagamento de salário. E a coisa então foi crescendo. Surgiu em Sapé a primeira liga na Paraíba, e aí foi se expandindo para Santa Rita, para Rio Tinto, para tantos outros lugares, né? Cresceu de tal maneira que o presidente Kennedy marcou uma viagem direta para conhecer Sapé, que declarou que o Nordeste podia se transformar no segundo Vietnã. Então ele vinha disposto a dar uma ajuda real ao Nordeste para evitar que
que a coisa evoluísse para o socialismo, para aquela coisa toda. Mas foi assassinado uma semana antes, eu acho. Os irmãos dele tiveram aí, o Ted e o Bob Kennedy tiveram em Sapé, né? A dona Célia Guevara esteve em Sapé. Juscelino, Jango, esse pessoal aqui do Brasil todo, ia lá a Sapé para conhecer a luta. Quer dizer, a coisa cresceu de tal maneira que chamou a atenção. Sapé tomou um renome internacional, né? Eu era do Partido Socialista, né? Fazia parte do Partido Socialista. Então surgiu a eleição de 52, né? E várias pessoas se candidataram pelo Partido Socialista para ver se elegia, né, algum deputado, né? Então elegemos 6 deputados. A bancada do Partido Socialista deu lá um pulo grande, né? E eu estava entre esses que foi eleito. Eu fui mais votado aqui em João Pessoa na época. Coincidência, eu fui a última pessoa a falar com o João Pedro. Havia a sede da Federação das Ligas ali na cidade, aqui em João Pessoa, né? Eu encontrei com ele, conversamos sobre umas tarefas que iam acontecer em Sapé, que ele ia participar, né? E ele tinha vindo comprar uns livros para os filhos dele. Então, na hora da saída, o ônibus que saía para Sapé, saía ali onde era o antigo quartel da polícia. Então, eu fui levar João Pedro até a frente dos Correios, me despedi dele e cuidado, para você ter cuidado lá quando descer do ônibus lá, que ele ia para a casa dele, né? Aí ele não teve esse cuidado, ele desceu do ônibus e foi a pé, né? E quando ia chegando perto de casa, foi assassinado. Pois é, ele foi assassinado a mandado de Aguinaldo Veloso Borges, que era um grande fazendeiro daquela região de Pilar, né? Ele tinha influência muito grande na região e na classe de proprietários rurais, né? E ele, inclusive, era um homem violento, né? O negócio dele era matar mesmo, não tinha conversa, né? Foi julgado, foi condenado, ele era deputado, né? Mas aí, 6 deputados, ele era suplente, era o 6º suplente, 5 deputados, numa sessão, na hora que ele foi condenado pelo juiz Walter Rabelo de Sapé, condenou a prisão, ele veio para a Assembleia e 5 deputados pediram licença e ele assumiu. Aí ficou com imunidade parlamentar, não foi preso. Na noite do dia 31, estava no Ponto Sem Réis, né, com os amigos, quando veio a notícia, né, de que estava havendo um movimento, né? As tropas de Mourão Filho estavam avançando de São Paulo para o Rio de Janeiro, com a intenção de derrubar João Goulart, né? Então nós reunimos ali, né, no Ponto Sem Réis e foi criada uma comissão para ir a Recife conversar com a Raiz. Então nós fomos para Recife, chegamos lá no Palácio, a Raiz ia saindo, né? Então nós saímos com ele e o quartel já estava todo cercado pelas tropas do Exército. Atravessamos no meio de soldados, eu, a Raiz, Antônio Augusto Rochela, e a Raiz então foi embora, né? E nós ficamos ali sem ter o que fazer. Eu fiquei sem saber para onde ir, aí fui para a casa de Osmar de Aquino. E eu fiquei lá como que fosse escondido, né? Dia 6 de abril, cercaram a casa de Osmar e me prenderam. E dia 9, me levaram para Fernando Noronha. E na estrada de Recife para cá, quando eu vinha, o então coronel Hélio Ibiapina parou o jipe que vinha me trazendo, descemos assim numa área de mato, né? Podia passar as pessoas na estrada e não via. Tiraram minha roupa, me penduraram num galho de árvore lá, um jornal no ânus e tocaram fogo. Me trouxe aqui, eu todo queimado, fiquei aqui no 15, até o dia 9. Dia 9 me transferiu para Fernando Noronha. Aí fiquei lá em Fernando Noronha, lá não houve tortura porque o comandante não deixava torturar. Mas havia terrorismo, né? Quer dizer, o Ibiapina ia lá, então botava a gente em fila e que ia fuzilar e aquela coisa todinha. Era um terrorismo danado, né? Eu tinha sido preso no dia 6. Dia 9, eu estava sendo transferido para Fernando Noronha quando
recebi a notícia de que tinha sido cassado o mandato na Assembleia, né? Eu vim de Fernando Noronha, né? Fiquei uns dias no quartel das Cinco Pontas, né? Lá com Gregório Bezerra, né? Aí fui transferido para aqui, para João Pessoa, que era completamente diferente, tanto que João Alfredo e Pedro Fazendeiro estavam no 15, né? E foram soltos, entre aspas, à noite, né? Até hoje não apareceram. E eu escapei porque tive uma sorte. No domingo, tinha uma visita de 7 minutos por semana. Uma vez por semana, 7 minutos. No domingo, a família podia visitar o preso. Então, eu estava sendo visitado pela minha mulher, lá no 15, quando vem a viúva de Pedro Fazendeiro. Vem chegando e diz, ô, dona Maria, como é que vai Pedro? Eu disse, o quê? E Pedro? Pedro foi solto, dona Maria, não foi para casa não, chegou, não. Aí eu digo, então vá ao Major Aquino para descobrir onde é que está o Pedro. Pedro deve estar preso em algum quartel. Aí ela disse, mas eu estou trazendo umas roupas de sapé para João Alfredo. Eu digo, o quê? João Alfredo já faz uns 10 dias que foi solto, também não chegou em casa, chegou não. Aí a minha sorte foi essa, aí minha mulher foi com minha mãe à noite, nesse mesmo dia, no domingo, na casa do Major Cordeiro, e minha mãe botou o dedo na perna dele e disse, Major, se o senhor for soltar meu filho, me avise que eu quero sair com ele. Para não acontecer o que aconteceu com Pedro Fazendeiro e João Alfredo, que estão dizendo que foi morto e que foi o senhor que matou. O Cordeiro levantou, foi ao quartel e me transferiu imediatamente para o grupamento de engenharia. Ele teve um susto, né? Porque ele foi o responsável mesmo pela morte dos dois, né? Então, eu seria naturalmente, pensei que nós estávamos sendo acusados da mesma coisa, né? Então, houve esses fatos, né? As ligas tinham uma posição de muita firmeza em favor da reforma agrária, né? Da alfabetização dos camponeses, né? Conquistas para as populações da cidade, né? Não era uma coisa, não era de greve, nem de coisa nenhuma, era uma luta, vamos dizer, que tinha uma forma diferente e não estava ligada a partidos políticos. Era uma luta de interesse dos trabalhadores, dos camponeses. Chamou a atenção, né, do país, né, para a situação daquela... Tanto que houve, logo em seguida, o quê? Campanha pela alfabetização. Ela transformar os camponeses analfabetos em alfabetizados. E isso ia haver era uma revolução que a classe política ficou apavorada, porque eram milhões de camponeses que passavam a ser eleitor e que não iam votar neles, nos políticos, iam votar em nova liderança. Então, o Brasil ia ter uma mudança radical, porque a maioria da população, 80% da população brasileira, na época, estava no campo. Então, a maioria do eleitorado ia ser uma coisa fantástica para quem estivesse lutando pela reforma agrária, e o país teria sido outro, naturalmente, né?